Graças a Deus. Irmãos, aproveitando que você está de pé, abra por favor sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. De número 3. Todos encontraram? Amém? Segunda de Pedro, capítulo de número 3, fala assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto de águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amém? Pode sentar, glorificando o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, esse versículo de número 4, que diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Existem pessoas hoje, pastores, que estão dizendo que Jesus não vai voltar mais, porque desde mais de 2000 anos passados, quando Jesus esteve aqui nesta terra, ele falou que viria, ele falou que voltaria. Puxa, mas se já passaram tanto tempo e até hoje ele não veio, onde está a promessa da sua vinda? O apóstolo Pedro, ele está dizendo aqui, que nos últimos dias, alguns escarnecedores viriam, eles andariam segundo as suas próprias concupiscências, e eles fariam essas perguntas e esses questionamentos: onde está a promessa da sua vinda? Se desde que os nossos pais dormiram, desde que nossos pais se foram, as coisas permanecem do mesmo jeito. Muitas pessoas hoje, queridos, muitas pessoas hoje, elas parecem não acreditarem mais na volta de Jesus. Como o tempo passou, o tempo está passando, e Jesus ainda não voltou, eles estão pregando até que Jesus vai voltar nada. Essas promessas, elas não hão de se cumprir. Mas eu quero dizer para os irmãos, que essas pessoas que assim dizem, elas estão completamente equivocadas, porque Jesus vai sim
voltar. Jesus vai voltar. Por que, queridos, que eu creio que Jesus vai voltar? Eu vou dizer para os irmãos. Queridos, vocês conhecem a história, e nesses 2 últimos domingos, vocês viram que, os que estiveram na escola bíblica dominical, vocês viram, os que estiveram na escola bíblica dominical, quem não veio perdeu, vocês viram, eu estou aqui com a revista da nossa escola bíblica dominical, ela vai nos dizer, numa das lições aqui, que todas as profecias acerca do Messias, elas se cumpriram literalmente. Vou repetir. Todas as profecias preditas acerca de Jesus, da primeira vinda dele, elas se cumpriram cabalmente. Como assim? Te explico. Veja bem, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele disse: eis que a virgem conceberá. A virgem conceberá. Onde já se viu virgem concebendo e dando à luz? Isso é um mistério. Mas preste atenção, 700 anos, cerca de antes de Jesus nascer, o profeta Isaías falou: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Preste atenção, Gênison. Você já imaginou 700 anos uma pessoa fala algo e aquilo que ela falou acontece com absoluta precisão, exatamente como ela falou? Cerca de 1000 anos antes, vamos voltar um pouquinho, cerca de 1000 anos antes, o salmista, no Salmo de número 22, ele vai falar acerca da morte de Jesus, ele vai falar acerca da crucificação de Jesus, e 1000 anos antes, o salmista vai dizer que Jesus, o Messias, ele seria morto e as suas vestes seria repartida entre os soldados. Você imaginou isso? 1000 anos antes, alguém fala que o Messias que haveria de vir, ele ia morrer. As suas vestes seria repartida entre o povo. Esse mesmo Salmo, o de 22, ele vai falar que o Messias seria morto lá no madeiro, mas nenhum osso seu se quebraria. Para você entender, nos tempos de Jesus, na época em que ele foi crucificado, crucificava-se o réu e deixava ele sofrendo, agonizando ali por algum tempo. E de repente, para ele morrer mais rapidamente, quebravam-lhe os ossos da perna, porque aí ele desabava e o peso do seu corpo fazia com que ele morresse imediatamente. Eles faziam isso para aliviar o sofrimento do que morreria. Mas Davi, 1000 anos antes, ele vai dizer que o Messias morreria, mas nenhum osso seu seria quebrado. E do jeito que foi predito pelo rei Davi, no Salmo de número 22, aconteceu quando Jesus foi preso. Nenhum osso seu. A Bíblia vai dizer que não quebraram, que não deixaram, queriam quebrar os ossos das suas pernas, mas não deixaram,
E isso não deixou para que se cumprisse o que foi dito lá no Salmo. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, pegaram as suas vestes e repartiram ela entre os soldados. Isso para se cumprir o que foi dito 1000 anos antes por Davi. Miqueias, o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, milhares de anos antes, ele vai dizer que o Messias ia nascer em Belém. Em Belém, olha que coisa extraordinária. Como, irmãos, que cerca de 1000 anos, 800 mil anos atrás, 800 anos, quase 1000 anos atrás, alguém fala, ó, o Messias vai nascer. Quantas cidades existem no mundo? Naquela época eram menos, né? Mas quantas cidades existem? Mas cerca de 800 anos antes, o profeta Miqueias vai dizer, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será guia em Israel e libertará o seu povo da opressão. E do jeitinho que o profeta Miqueias falou, aconteceu. E olha que fato extraordinário. Jesus, ele não vivia e nem morava em Belém quando da crucificação, quando do nascimento. Jesus morava em Nazaré. A família de Jesus era de Nazaré. Mas quando o rei Herodes tomou conhecimento que, por meio dos reis magos, ou dos magos, quando o rei Herodes toma conhecimento, por meio dos magos, que teria nascido o rei dos judeus, Herodes ficou preocupado, vai me tomar o lugar. Quem é esse tal rei dos judeus? Eu vou mandar matar. E ele disse para os magos, então, vocês vão lá, descobrem, vê onde é que ele nasceu, o adorem, e depois vocês voltem e me digam onde é, porque eu também quero ir adorar. Estratégia do diabo para matar Jesus, ainda infante. Eu também quero ir adorar. Mentira, Herodes queria matá-lo, porque estava preocupado, estava se sentindo ameaçado, porque tinha dito que o rei dos judeus tinha nascido. O rei Herodes queria eliminar esse possível futuro rei dos judeus. Aí os reis magos vão, guiados por uma estrela, chegam ao local do nascimento, só que guiados por Deus, eles tomam um outro caminho, porque Deus conhecia o coração de Herodes, assim como ele conhece o meu coração e o seu. Deus sabia qual era o real intento de Herodes, e Deus não deixou os reis voltar pelo mesmo caminho. Deus então conduziu os reis por um outro caminho. Quando Herodes percebeu que os reis não voltaram para lhe dizer onde é que estava o menino Jesus, o rei Herodes faz o quê? Edita um decreto, vamos então matar todas as crianças abaixo de 2 anos, porque ele pensou, se eu mandar matar todos abaixo de 2 anos, certamente o menino Jesus, ele vai no pacote, né? E aí, começou-se a matança, só que, José, revelado pelo anjo, o anjo chega para José e fala, José, pega o menino, pega a mãe do menino e fujam para onde? Fujam para o Egito. Olha que situação. Antes desse tempo, tem a história do recenseamento, que eu estava falando era de nascimento. Tem a história do recenseamento. O rei manda que cada família fosse na sua cidade natal alistar-se. Maria estava grávida, prestes a dar à luz. E eles estavam lá em Nazaré. Mas o rei manda que cada um se aliste, faça o recenseamento.
Como José era de lá, de Belém, por que ele era de Belém? Porque ele era da linhagem de Judá. Ele então vai com Maria até Belém. Estando em Belém, procura a cidade cheia, procura um lugar para se hospedar, não consegue, vão para a estrebaria. E Jesus nasce em Belém. Ele não nasce lá onde eles moravam, eles nascem em Belém. Olha o cuidado de Deus em fazer cumprir a sua promessa. A promessa feita pelo profeta Miqueias era aqui: Belém, em ti. É em ti, é daí que vai sair, que vai nascer aquele que será o guia em Israel. Por uma ordem do rei, Deus usa o ímpio para fazer cumprir uma promessa dele. Deus usou o rei, mandou fazer o recenseamento, mandou todo mundo ir para a sua cidade natal, e nessa vai José, vai Maria, e lá Maria dá a luz, lá em Belém. Jesus nasce em Belém, cumprindo Miqueias 5:2. O que eu estou dizendo para os irmãos? Que a primeira vinda de Jesus a esse mundo, ela foi profetizada por vários profetas. O Velho Testamento registra cerca de 300 profecias acerca de Jesus. Cerca de 500 anos, 300 anos, 500 anos, 800 anos, 1000 anos atrás. Cerca de 300 profecias existem no Velho Testamento dizendo que viria um Messias. E todas, irmãos, todas essas profecias se cumpriram, irmã Grace, cabalmente, literalmente, fielmente, todas se cumpriram. Irmãos, e sobre a primeira vinda de Jesus, foram cerca de 300 profecias e todas elas se cumpriram fielmente, como algumas dessas que eu estou dando exemplo para os irmãos. A Bíblia diz que Jesus seria a semente da mulher. A Bíblia diz que Jesus seria descendente de Abraão, seria descendente de Isaac, seria descendente de Jacó, seria da tribo de Judá, nasceria em Belém. Falou a época do seu, Daniel profetizou a época do seu nascimento. Oséias vai falar dessa fuga para o Egito que eu me referia. Cerca de 300 profecias acerca da primeira vinda se cumpriram literalmente. Isso significa para mim que isso aqui, irmãos, é fiel e é verdadeiro. Que tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Era impossível diversos homens, diversos profetas, diversas pessoas em épocas diferentes, pastor André, pessoas diferentes, em épocas diferentes, profetizar acerca de uma pessoa, falar do seu nascimento, falar do seu ministério, falar da sua morte, da sua crucificação, falar da sua ressuscitação, falar da sua ascensão, e tudo isso aconteceu. Era impossível tanta gente falar isso, se não fosse revelado pelo Espírito Santo. Os profetas falaram da parte de Deus, eles falaram da parte de Deus. Então, se tudo se cumpriu, Helder Timbó, se tudo se cumpriu, se tudo se cumpriu para Jesus vir a primeira vez, aí deixa eu te dar um dado. A Bíblia fala, eu disse para os irmãos, cerca de 300 profecias acerca da primeira vinda. Acerca da segunda vinda, que é a que eu estou esperando e a igreja também, a Bíblia registra cerca de 2.400, faz cerca de 2.400 referências sobre a segunda vinda. Se as cerca de 300 profecias acerca da primeira vinda se cumpriram cabalmente a daí, tem cerca de 2.400 referências relacionadas com a segunda vinda de Jesus. Então eu creio que assim como se cumpriu a primeira vinda, vai se cumprir a segunda vinda, e eu tenho que estar preparado, porque Jesus está voltando. Muito embora alguém tenha essa promessa por tardia, alguns têm essa promessa por tardia, e está perguntando: cadê a promessa? Onde está a promessa da segunda vinda? Ué, não disseram que ele ia voltar? Não disseram que ele viria? Cadê ele? Por que não veio? Ele não vai vir não, conversa. Ainda que você escute alguém falando assim, prefira dar crédito a essa palavra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus falou, Ele vai fazer acontecer, porque Ele é fiel.
é importante que você saiba alguns detalhes da segunda vinda de Jesus. A primeira aconteceu, ele veio, cumpriu-se literalmente. Mas, e a segunda vinda, como será? Alguns teólogos acreditam que Jesus vai vir uma única vez, ou vai vir em uma única vez agora nessa segunda vinda. A nossa linha doutrinária acredita que a segunda vinda de Jesus se dará em 2 momentos. Ele virá em 2 momentos. Ele virá antes da grande tribulação, segundo a nossa crença da nossa igreja. Ele virá antes da grande tribulação. Por isso, nós somos pré-tribulacionistas, porque tem os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Esses acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós não cremos, eu não creio que nós vamos passar pela grande tribulação. Eu creio, nós cremos, nós pregamos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. É assim que nós cremos. Então nós cremos que a igreja, que a segunda vinda de Jesus se dará em 2 momentos. Quais são esses 2 momentos? O primeiro momento é cumprindo-se Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 13 a 16, né? A gente lê bastante, perdão, pastor Josué, eu estou aqui com sua Bíblia. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, vai nos dizer da forma como eu vou ler para os irmãos aqui agora. Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, está bem aqui. Olha como diz, Tessalonicenses capítulo 4: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós aqui, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou os que já morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, preste atenção, o mesmo Senhor descerá, ele estará vindo, é a sua primeira fase da sua segunda vinda. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que estavam mortos e ressuscitaram, e estaremos juntos com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, também vai falar algo a respeito. A Bíblia vai dizer assim, 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. No momento, num piscar de olhos, abrir e fechar de olhos, a trombeta vai tocar, a igreja vai ser transformada, nós vamos subir, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, nós vamos estar para sempre com Ele. Esta é a primeira fase da segunda vinda de Jesus Cristo. E o que vai acontecer então?
A Bíblia nos diz que quando a igreja for arrebatada, isso aqui se trata do arrebatamento da igreja, é uma das doutrinas pentecostais, uma das doutrinas que nós cremos e pregamos, é a doutrina do arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, o que é que vai acontecer? Nós seremos de imediato, vocês sabem que a igreja é a noiva, Jesus Cristo é o noivo, nós somos a noiva do Cordeiro de Deus. Noiva e noivo, quando se encontram, quando se casam, o que tem? Festa, não é verdade? Quando nós subirmos no arrebatamento, nós seremos levados imediatamente para as bodas do Cordeiro, a festa do casamento do noivo Jesus com a noiva igreja. Aí nós estaremos naquela grande ceia, onde o próprio Jesus vai servir a mim e vai servir a você. Coisa gloriosa. Nós estamos falando do andar de cima, porque aqui na terra, assim que a igreja for arrebatada, iniciar-se-á o período de grande tribulação. Por isso que nós cremos que nós não passaremos, porque a tribulação vai estar acontecendo aqui, nós estaremos nos ares, na bodas do Cordeiro, e logo em seguida, bodas, nós seremos levados para o tribunal de Cristo. Tribunal é lugar de julgamento. Mas não se preocupe, não se preocupe, se você foi arrebatado e for para o tribunal de Cristo, você não perderá a sua salvação, você foi arrebatado, você alcançou a graça da salvação, você alcançou o benefício do arrebatamento. Então, no tribunal de Cristo, Cristo vai julgar o quê? As nossas obras. Aí nesse momento, cada um vai receber o galardão por aquilo que fez por meio do corpo enquanto esteve aqui nessa terra. Uns vão receber uma coroa de ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Outros nem vai receber nada porque não fez nada aqui, foi salvo como que pelo fogo, mas foi salvo, mas não vai receber recompensa, não vai receber galardão. Isso está em Coríntios, capítulo 3 de Coríntios. Então, lá no tribunal de Cristo, nós seremos galardoados, nós receberemos a recompensa por aquilo que nós fizemos por meio do corpo aqui nessa terra. Agora, nós estamos lá, e o mundo está aqui em grande tribulação, sofrendo terrivelmente. O anticristo estará governando. Imagine essa nação, imagine esse mundo, esse planeta Terra, governado pelo anticristo. Imagine o que vai acontecer nesse período, né? Os selos de Deus, as trombetas que fala lá em Apocalipse, o juízo de Deus estará sendo derramado sobre essa terra para atingir aqueles que não foram salvos, aqueles que não foram salvos no arrebatamento. Se você não foi salvo por meio do arrebatamento, antes, não foi levado no arrebatamento, você vai passar a grande tribulação. Hoje, para você alcançar a salvação, você não precisa pagar preço nenhum, porque Jesus já pagou o preço por mim e por você, quando foi ao madeiro e derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. Hoje, nossos pecados estão perdoados, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a partir do momento que nós reconhecemos que Ele é o Salvador da nossa vida pessoal, a partir desse momento nós somos perdoados, e nosso nome é escrito no livro da vida. No dia do arrebatamento, Jesus vai olhar lá no livro, o seu nome, Alexandre, vai estar lá, então Ele vai te puxar dessa terra. O seu nome, Ruth, vai estar lá. Jesus vai te tirar dessa terra, vai te levar para aquela grande festa, bodas do Cordeiro. Agora, depois que isso acontecer, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo será tirado dessa terra. Iniciar-se-á um período em que as igrejas estarão hiperlotadas, porque os desviados, os crentes fracos, os crentes que voltaram para o mundo, aqueles que conheciam, ouviram falar de Jesus e não o receberam no seu coração, essas pessoas vão correr para a igreja, irmã Zilma Freitas, buscando o arrebatamento, buscando a salvação, mas vai ser tarde, Amós capítulo 8, versículos 11 ao 13, diz assim:
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de comida, nem sede de bebida, mas de ouvir as minhas palavras, e irão pessoas do norte ao sul, do leste ao oeste, buscando ouvir as palavras do Senhor, mas não mais as acharão. É essa época, está se referindo a essa época, que as pessoas correrão para as igrejas, as pessoas buscarão um alívio, uma salvação, vai buscar Deus, vai buscar Jesus. É tarde demais, a porta da salvação já se fechou. Nesse período de grande tribulação, vai sim ter salvação, só que hoje a salvação é de graça, né? Efésios 2:8, pela graça de Deus sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, isso não vem de Deus, de vós, é dom de Deus. Hoje nós somos salvos gratuitamente. Naquele período da grande tribulação, se você quiser ser salvo, você que vai ter que pagar a salvação com a sua própria vida, você vai ter que derramar seu sangue. Só que a Bíblia diz que naqueles dias a morte fugirá dos homens. A pessoa vai subir lá no último andar de um prédio, vai pular lá embaixo para se matar, porque o sofrimento é muito grande, mas a morte vai fugir, vai se estribuchar todo lá, vai se arrebentar todo, mas não vai morrer, vai ficar todo quebrado, vai ficar todo arrebentado, mas não vai morrer, porque a morte vai fugir dessas pessoas. Você quer ser salvo? Você vai precisar comprar no supermercado. Se você não tiver a marca da besta, você não consegue comprar, você vai ter que ficar com fome, você vai ficar desnutrido, você vai morrer de fome, quase morrer de fome, mas a morte vai fugir. Você sabe o que é sentir fome? 7 anos, você sabe o que é sofrer, mas não morre, não morre. Você vai ter que dar a sua vida agora, só que dar a vida é mais ou menos do jeito que eu estou falando, e quem aceitar o sinal da besta, já perdeu, se entregou, vai para o inferno, não tem mais salvação. Percebam como o período da grande tribulação vai ser difícil. Meus queridos, vale a pena ser fiel a Jesus, vale a pena ser fiel a Jesus, vale a pena permanecer fiel a Jesus, vale a pena fazer como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses 4 moços que foram levados de Jerusalém para a Babilônia. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses 4 moços foram para a Babilônia. Chega lá, eles recebem outros nomes. Daniel chama Beltesazar, Azarias ou Ananias chamam de Mesaque, Azarias, Sadraque, e Azarias, Abdinego. Esses 4 homens, os 3, vamos dar o exemplo dos 3 primeiro. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, nomes babilônicos. O rei constrói uma estátua, o rei Nabucodonosor, e ele diz que todos os governadores, os líderes, deveriam se prostrar diante daquela estátua e adorar o rei. Mas aqueles 3 moços, eles conheciam a lei de Deus, eles tinham um Deus a quem eles serviam, e eles se mantiveram fiéis ao verdadeiro Deus. A buzina tocou, todos se curvaram, mas 3 moços no meio daquela multidão se permaneceram de pé. Foram fofocar para o rei e disseram: tem 3 moços daqueles que veio lá de Jerusalém, que eles não adoraram a sua estátua. O rei manda chamar e pergunta: é verdade? É de propósito? Foi a propósito que vocês não se curvaram? E eles disseram: olha, rei, sobre esse assunto nem vamos falar nada contigo. O rei manda preparar uma fornalha, aquecida 7 vezes mais. O rei manda lançar aqueles 3 moços na fornalha. Diz a Bíblia que quando os homens fortes pegaram esses 3 moços, Sadraque, Mesaque e Abdinego, chegaram na porta da fornalha para lançá-los dentro da fornalha, todo envolto e todo amarrado, a Bíblia diz que os homens que se aproximaram da porta da fornalha caíram mortos, dado o calor daquela fornalha aquecida 7 vezes mais. Lançam aqueles 3 moços amarrados, atados, com cordas,
dentro da fornalha. De repente o rei, olhando de longe, ele percebe que tem 4 pessoas andando dentro da fornalha, e ele chama os seus assessores: ué, mas não foram 3 moços que a gente jogou? Eu estou vendo lá 4, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Irmãos, diz a Bíblia que nem um fio de cabelo daqueles 3 moços se queimaram. Quem jogou eles lá do lado de fora, só sentindo calor, morreu morto. Mas os homens estão dentro da fornalha, Jesus está passeando com eles dentro da fornalha, e nenhum fio de cabelo da sua cabeça sequer se queimou, porque Deus, Ele é fiel para com aqueles que é fiel a Ele. Vale a pena ser fiel, porque Deus livra, Deus liberta. Daniel se posiciona do mesmo jeito, ele é lançado na cova dos leões famintos, mas Deus fecha a boca do leão. Aí chega o rei, e próximo ali à cova, e vê lá Daniel tranquilão, os leões tranquilão, brincando lá, acariciando uns aos outros. O rei fala: Daniel, porventura o teu Deus te livrou? Daniel mandou tirar Daniel, e teve que glorificar a Deus. Ser fiel a Deus vale a pena. Seja fiel a Deus hoje, porque a volta de Jesus está próxima. Ainda que alguns a tenha por tardia, ainda que alguns ainda ficam dizendo: cadê a promessa? Desde quando prometeu, mais de 2000 anos, está tudo do mesmo jeito, não aconteceu nada. Irmãos, foi assim também nos dias de Noé. Deus chama Noé, manda construir a arca. Noé passa 120 anos construindo aquele grande navio, e ele está pregando, e ele está falando, e o povo está zombando dele. E a Bíblia diz que nos dias de Noé comiam, casavam, davam-se em casamento, não obedecia a voz de Moisés ou de Noé, até que veio o dilúvio e destruiu a todos, exceto a família de Noé. 8 pessoas, somente 8 foram salvos. Que Deus fala, irmãos, se cumpre. Ainda que alguns pensam, Silvio, que não vai acontecer, porque tudo que está escrito aqui se cumpre, não tem falha, é inerrável, é inerrante a palavra de Deus, não tem falhas. Então a primeira fase da segunda vinda de Jesus Cristo é o arrebatamento da igreja. E Jesus teve que e essa divisão da segunda vinda de Jesus em 2 fases se explica muito facilmente. Primeiro, porque inicialmente era para ser uma só. Ele viria para os judeus. Por quê? Os profetas prometeram que viria o Messias. O Messias viria, e ele veio. Só que os judeus o rejeitaram. João 12, ele veio para que era seu, os seus o rejeitaram. Aí Jesus abre um parênteses aqui na história, dá oportunidade para mim e para você, que não somos judeus, éramos gentios, e aí diz o versículo: mas todos quantos o receberam, eu e você, foram feitos filhos de Deus. Então Jesus vem para os judeus rejeitam Jesus, crucificam, matam Jesus, desprezam Jesus. Jesus abre um parênteses, falou: já que eles não quiseram, eu vou abrir uma oportunidade aqui para aqueles que me quiserem. Aí Jesus abre a oportunidade e cria a igreja, nasce a igreja, irmãos. Nesse momento, judeus não querem, eu vou dar oportunidade para quem quer. Então, aí eu e você entramos por essa porta, e nós estamos ainda nesse parênteses, daqui a pouco esse parênteses fecha, e vai fechar justamente quando Jesus tirar a sua igreja dessa terra. Então, Jesus inicialmente, a sua segunda vinda seria apenas para os judeus, igreja nem existia. Mas como os judeus não quiseram, Jesus disse: vai ter muita gente que me quer. Aí abre um parênteses, cria-se a igreja. Agora, o castigo da grande tribulação, que vem sobre os judeus e sobre os ímpios, Deus poupou a igreja. Deus não permitiu que os seus, aqueles que me escolheram, é muito lógico isso, né?
Judeus não quer nada comigo, o ímpio não quer nada comigo, esses vão pagar um preço. Mas a minha igreja, a noiva do Cordeiro, aqueles que derramam lágrimas, aqueles que me glorificam, aqueles que me adoram, aqueles que são fiéis a mim, eu vou deixar eles passar por uma grande tribulação dessa? De jeito nenhum. Que os judeus que me rejeitaram passem, que os ímpios passem, mas a minha noiva, a minha igreja, eu vou livrá-la da tentação que há de vir sobre a terra. Está em Apocalipse, o apóstolo João disse isso. Eu te livrarei dessa tribulação que há de vir sobre a terra. Então Jesus vai nos livrar, nós não vamos passar por isso. Então a primeira fase é a igreja. Mas Jesus disse para os judeus que ele voltaria. Tem vários textos. Um deles, Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos capítulo 1 vai falar daquele momento em que Jesus, após ressuscitado, após ressurreto, ele aparece a alguns de seus discípulos. E vai chegar um momento que, e estando eles com os olhos fitos no céu, Atos 1:10, enquanto ele subia, ele está sendo ascendido, a ascensão de Jesus, ele está subindo para o céu. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Está falando para os judeus, para os discípulos. Por que vocês estão assim, preocupados, chorosos, entristecidos? Por quê? Esse mesmo Jesus que foi recebido no céu, ele vai voltar, assim como vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer. Aqui, Jesus vem na sua segunda fase da sua segunda vinda. Depois de 7 anos de grande tribulação, existem algumas diferenças entre a primeira fase e a segunda fase. Imagine, aqui tem um arrebatamento, igreja no céu, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo durante 7 anos. Aqui embaixo, 7 anos de grande tribulação. Agora final dos 7 anos, desse período de 7 anos, Jesus vem para socorrer os judeus. Por quê? Os irmãos sabem que a nação de Israel é um povo escolhido, protegido de Deus. Durante toda a história da humanidade, lutou-se para destruir o povo judeu. Durante toda a história da humanidade, nações tentaram eliminar os judeus da face da terra. Durante toda a história da humanidade, até hoje tem lutas lá, e se depender dos países árabes lá, eles acabavam com a nação de Israel, eles acabavam com esse povo, até hoje. Eles sempre foram objeto de perseguição, mas Deus sempre lutou por Israel, sempre lutou. Nesse período aqui que me refiro, Israel vai fazer uma aliança com o anticristo na metade dos 7 anos, nos 3 anos e meio, vai profanar o templo. Quando o anticristo profanar o templo, eles vão abrir os olhos, esse anticristo, esse não é o Cristo, e eles vão romper, aí vão começar a perseguir. Todas as nações, quase todas as nações, vão se voltar contra Israel. Israel é um país desse tamanhozinho, irmãos. A área territorial de Israel é menor do que a área territorial do menor estado brasileiro, que é Sergipe. Se você olhar no mapa do Brasil, Sergipe é desse tamanhozinho, está lá no canto, lá no litoral, perto de Maceió, acima da Bahia, abaixo de Alagoas. Desse tamanhozinho. Israel é menor do que o nosso estado de Sergipe. Imagine, quase todos os países do mundo, com sua força bélica, com sua força, seus exércitos contra Israel, eles vão se ver acuados.
Nessa hora, eles vão estar acuados, sofrendo, mas Jesus vai vir do céu, ele virá do céu para socorrer Israel. E a Bíblia diz em Zacarias, que quando Jesus voltar na sua segunda vinda, em Zacarias 14, quando ele voltar na segunda fase da sua segunda vinda, ele vai pisar o Monte das Oliveiras, do mesmo lugar onde Jesus foi em Jerusalém, assunto ao céu, ele vai voltar e vai pisar aquele mesmo lugar. Diz a Bíblia em Zacarias, que quando ele pisar o Monte das Oliveiras, o monte se repartirá em duas partes, vai haver um terremoto, espécie de um terremoto, o monte vai se abrir, Jesus com a sopro da sua boca vai destruir todos os inimigos do Israel. Isso é uma batalha que vai estar acontecendo lá no Armagedon, lá no Vale do Megido, é um grande vale que tem lá em Israel. Quando vocês forem lá, vocês vão ter oportunidade de conhecer. Naquele lugar, ali é o palco, ali é a arena de guerra, ali é o palco dos grandes conflitos em Israel. Jesus vai chegar, vai destruir aquelas nações. E naquele momento, Jesus vai se revelar para os judeus que tinham rejeitado ele aqui, que crucificaram ele. Naquele dia, Jesus vai abrir as mãos, eles vão ver a marca dos cravos nas mãos de Jesus, e eles vão chorar amargamente, porque eles vão reconhecer, ele era o nosso Messias, e nós o crucificamos, e nós o matamos. Nesse momento, Jesus, ele vai estabelecer, dar início ao seu reino milenial. Mas existem algumas diferenças entre a primeira vinda, e a primeira fase e a segunda fase da segunda vinda. Na primeira fase, diz a Bíblia, que ninguém o verá, será repentino, será num piscar de olhos. Você já imaginou o quanto é rápido um piscar de olhos? O arrebatamento vai ser assim, muito rápido, muito ligeiro, num piscar de olhos. Ninguém na terra vai ver, só vai sentir. Vai acontecer, irmãos, eu falei um dia desse, lá na outra igreja nossa, que pessoas estarão em aeronaves, pilotando uma aeronave. Imagine quantos voos diários acontecem no mundo. Aí está lá um cristão pilotando, vai que o copiloto também é cristão. Arrebatamento, eles são tirados, eles são transformados, e aquelas aeronaves, elas caem, as pessoas morrem. Imagine quantos motoristas cristãos nesse trânsito de Brasília, cristãos com o nome escrito no livro da vida. O arrebatamento foi muito rápido e pegou todos esses motoristas e os carros desgovernados, se chocando, batendo, capotando, matando pessoas, pedestres. Imagine as embarcações conduzidas por cristãos no arrebatamento, esses que conduzem essas embarcações sendo arrebatados. Imagine que tragédia, imagine que catástrofe, imagine que confusão, imagine o que vai acontecer nesse país, nesse mundo, nesse planeta. Vai ser assim um arrebatamento, muito rápido, ninguém vai ver. Agora, quando Jesus voltar na segunda fase da sua segunda vinda, a Bíblia diz que todo olho o verá, porque ele vem até o Monte das Oliveiras, ele vem até a terra. Aqui na primeira fase, no arrebatamento, ele vem até os ares, nós vamos subir e encontrar com ele nos ares. Aqui na segunda fase da sua segunda vinda, ele vem até a terra, não apenas nos ares, ele vem até a terra. Então, na primeira fase, nos ares; na segunda fase, na terra. Na primeira fase, ninguém vai ver, vai ser num piscar de olhos, vai ser como um ladrão de noite, ninguém está esperando. Mas lá na segunda fase diz que todo olho o verá, e aí os meios de comunicação vai estar colaborando com isso, os meios de comunicação, porque hoje, até um tempo atrás, a gente imaginava, mas como que Jesus vai vir, ou Jesus virá, e todo olho vai ver? Eu estou aqui, o outro está lá no Japão, como é que nós vamos ver? Hoje, irmãos, é por meio dos meios de comunicação, por meio da televisão, por meio da internet, por meio de radares, de satélites, de tudo enquanto, o mundo todo terá a chance de ver Jesus descendo no Monte das Oliveiras. Vai ser televisivo, vai ser mostrado, todos verão, porque o mundo estará conectado. Vocês imaginam quando tem uma guerra lá no Golfo Pérsico, lá na região da Arábia, os mísseis saindo e atingindo alvos em milhares de quilômetros distantes, e a gente aqui do Brasil acompanhando tudo isso?
quando Jesus voltar aqui, ele pisar o Monte das Oliveiras, que estiver acontecendo aquela bagaceira toda, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo vai estar assistindo, irmãos. Então, na segunda fase da sua segunda vinda, todo olho o verá. Na primeira fase da sua segunda vinda, ele vem para a igreja, ele vem para nós, mas na segunda fase da sua segunda vinda, ele vem com a igreja na primeira fase vai, na segunda fase a igreja vem com Jesus. Aqui, quando Jesus estabeleceu o reino milenial, a igreja vai julgar as 12 tribos de Israel. Isso está escrito no livro de Lucas. Existem algumas diferenças entre a primeira fase e entre a segunda fase. A primeira fase será um dia de alegria para uns, de tristeza para outros. Lá na segunda fase, Sofonias 1, capítulo 14, Ageu, Zacarias e Malaquias. Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Sofonias está aqui atrás. Sofonias capítulo 1, versículo 5, versículo 14. Olha o que diz aqui. Naquele dia, Sofonias 1,14. O grande dia do Senhor está perto. É esse dia lá da segunda fase. O grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de treva, dia de escuridão, dia de nuvens, dia de densas trevas. Será um dia terrível, 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 terrível. Naquele dia, Jesus vem, destrói os inimigos de Israel, mais uma vez mostra o seu braço forte para salvar Israel. Na Bíblia, eu já falei aqui, por várias vezes, Deus manda o anjo, mata 185 mil, um exército de 500 mil vence um de 1 milhão de pessoas. Isso é a mão de Deus, não é? As buzinas ali derrubam os muros, a gritaria derruba os muros de Jericó. Isso é a mão de Deus em favor do povo de Israel. Gideão com 300 vence um grande exército. Isso é a mão do Senhor com a nação de Israel. Nessa segunda vinda, Jesus vai vencer Coreia, vai vencer a Rússia, vai vencer todos os árabes, Síria, Líbano, esses times. Jesus vai pegar esses exércitos tudo, irmãos, com o assopro da sua boca, vai destruir tudo, e Israel mais uma vez será liberto pela poderosa mão do Senhor. Mas nesse momento a igreja está com ele, já participou da festa de casamento da noiva com o noivo, a igreja já recebeu o seu galardão, e agora a gente vem para reinar, e nós vamos estar reinando com Jesus nesse período. Irmãos, Jesus vai voltar. Eu creio que Jesus vai voltar. Fica de pé. Quantos estão aguardando a volta de Jesus aqui? Eu estou aguardando a volta de Jesus hoje, agora. Não posso descuidar um minuto, porque eu não quero ficar. Ninguém ande agora. Tem alguém aqui, eu não vi se tinha, pastor José, alguém aqui que ainda não é evangélico, um visitante, quem sabe? Uma pessoa que não é cristã, que está afastada dos caminhos do Senhor. Eu quero te dizer, você não pode sair daqui desta igreja hoje sem reconciliar com Jesus. Você não pode sair daqui, sabe por quê? Porque essa nossa vida é assim. Nós podemos ir para Jesus ou Ele pode vir para nós. Se o arrebatamento acontecer hoje, Jesus está vindo para nós. Mas se eu sair daqui, for atropelado ali naquela pista e morrer, eu estou indo para Ele. Então você pode ir para Ele ou Ele pode vir para você. Se Ele vier, Ele vem para a igreja, Ele vem para todos os salvos. Mas nós não sabemos o que será de nós daquela porta para fora. Então, meu querido, minha querida, você não pode sair daqui hoje sem reatar a sua aliança com Deus. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Jesus quer que no arrebatamento da igreja você seja arrancado desse mundo, você seja tirado desse mundo para encontrar com Ele nos ares. Tem alguém aqui nessa noite que quer reconciliar com Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que quer receber esse Jesus, que quer fazer parte dessa família que vai morar no céu? Se tiver alguém aqui entre nós nesta noite
noite, eu queria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui à frente, nós iremos orar por você. Jesus vai abençoar a sua vida, vai escrever o seu nome no livro da vida. Romanos capítulo 10, versículo 9 nos diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Todo aquele que nele crê não será confundido. Tem alguém aqui nessa noite que quer reconciliar com Jesus? Tem alguém que quer receber Jesus? Tem alguém que quer ter o seu nome escrito no livro da vida, para não ficar aqui nessa terra no período de grande tribulação, ser arrebatado antes que isso aconteça? Se tem alguém, eu quero que saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós iremos orar por você. Jesus vai abençoar a sua vida vai mudar e vai mudar para melhor. Se você não está bem com Deus, eu recomendo que você procure um gabinete para falar com seu pastor ontem, o mais urgente possível, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa a sua transgressão, que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor. Mas aquele que encobre a sua transgressão, ele não vai prosperar, ele não vai ser salvo. Você precisa estar com a sua vida limpa diante de Deus. Você precisa estar com suas vestes transparentes, alvas como a neve, para ter um encontro com o Senhor nesse grande dia. Jesus está voltando. Você está preparado? Responda para você mesmo: você está preparado? Se você acha que você não está preparado, venha aqui à frente, nós vamos orar por você. E se Jesus voltar hoje, você vai encontrar comigo lá no céu. E se você não estiver preparado, você vai procurar a igreja depois da volta de Jesus, pode ser tarde demais. Tem alguém que quer receber Jesus? Tem alguém que quer aceitar a Jesus em seu coração? Tem alguém que quer reatar com Deus a sua aliança? Se não tem, eu vou pedir a Deus para que nos dê, ou para que lhe dê, se você não quer vir hoje, que Deus lhe dê oportunidade para você, porque nem sempre nós temos uma segunda chance. Nem sempre nós temos uma segunda chance. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, o foi entre dois salteadores. Ele estava numa cruz central, à sua direita tinha uma cruz, à sua esquerda outra cruz. Ali tinha dois salteadores pendurados no madeiro junto com Jesus. Enquanto um blasfemava de Jesus e dizia para Jesus: se tu é mesmo o rei dos judeus, desce dessa cruz, salva você, salva nós. E ficou lá praguejando, acusando, falando. Mas o ladrão que está do outro lado, ele vai dizer: tu é louco? Como é que tu fala assim do Jesus, desse homem? Nós temos motivos para estar aqui nessas cruzes, porque nós somos salteadores, mas esse homem, ele não tem motivos para estar aqui, porque ele é justo, ele não tem pecado. Jesus olha para este e fala para ele, quando disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz para este: hoje estarás comigo no paraíso. Ambos aqueles salteadores tiveram uma oportunidade, tinham a última oportunidade da sua vida. Um reconheceu Jesus e que Jesus não tinha pecado e que era o Salvador da humanidade, mas o outro ficou praguejando, murmurando, criticando e exigindo que Jesus fizesse alguma coisa. Os dois tinham a última oportunidade da vida. Um a aproveitou, o outro a desprezou. Um foi para o inferno, outro foi para o paraíso junto com Jesus. De repente você não tem outra oportunidade, mas que Jesus te dê uma oportunidade para que você possa fazer uma aliança com Ele. Amém, querido?
Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós acreditamos na vinda do Teu Filho Jesus Cristo. Nós sabemos, ó Pai, que assim como o Senhor prometeu que viria a este mundo pela primeira vez, o Senhor veio e tudo se cumpriu literalmente como na Bíblia escrito está, ó Senhor. Assim como naquela primeira vinda do Seu Filho a este mundo, nós cremos que nessa segunda vinda acontecerá exatamente como está escrito na Tua palavra. Nós sabemos que os sinais da volta de Jesus, todos, eles já se cumpriram, ó Pai. Nós sabemos que nós estamos vivendo o último momento da igreja aqui nesta terra. Nós sabemos que a qualquer momento nós seremos arrebatados, transformados, e estaremos com o Senhor para sempre. Nós sabemos, ó meu Pai, que o mundo, Senhor, jaz no maligno. Nós sabemos, ó meu Pai, que os dias, ó Senhor, são poucos para a volta do Teu Filho Jesus Cristo. Portanto, prepara a Tua igreja, guarda a Tua igreja, santifica a Tua igreja, ó Senhor, livra a Tua igreja dos tropeços, das quedas, ó Pai, que a Tua igreja, Pai, a noiva do Cordeiro de Deus, ela possa estar preparada, aguardando a volta de Jesus para nos levar para o céu. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.